Prefeitura Municipal de Sorocaba. É para lá que nós vamos, agora sim, é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Nicole Bonetti. Quais são as suas informações, Nicole? Bom dia. Oi, Barazal, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa já é a segunda operação do Ministério Público em parceria com o GAECO, o grupo aí que fiscaliza crime organizado, em parceria também com a Polícia Militar, que está investigando a atuação do PCC em parceria com algumas empresas e essa atuação em prefeituras e em câmaras. Na semana passada nós já falamos aqui nos nossos jornais sobre uma operação que investigava empresas de ônibus, de transporte em São Paulo, que cumpriu mandados também na nossa região, na cidade de Itu. E desta semana agora é uma outra operação, mas com o funcionamento semelhante. Empresas que estavam simulando uma falsa concorrência aí. Entre elas faziam parte de um mesmo grupo financeiro e elas estavam sendo escolhidas com o auxílio, então, do PCC, que estava infiltrado, inclusive, dentro de câmaras, de prefeituras, e é isso tudo que o Ministério Público está investigando. Estão sendo cumpridos hoje 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. Até o momento, 14 pessoas já foram presas e uma se encontra foragida. E são 12 cidades. Inclusive, eu estou aqui com a lista dessas cidades em que esses mandados estão sendo cumpridos, mas já adianto que entre elas está também Sorocaba e Buri, aqui na nossa região, nossa área de cobertura. As outras cidades são Guarujá, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Buri e Itatiba. São algumas cidades, então, mas a suspeita da polícia é que existam outros contratos estão sendo analisados também para verificar se existe a atuação dessas empresas. Mas qual era a suspeita do Ministério Público? Enquanto eu falo, vou pedir para o pessoal soltar as imagens que a comunicação do Ministério Público nos passou sobre essa operação hoje pela manhã. Foram mais de 200 agentes envolvidos, 20 promotores, então uma operação bem grande, ainda mais por conta do número de cidades envolvidas. Mas a suspeita, então, do Ministério Público é que, por exemplo, 3 empresas elas participavam de uma concorrência que, na verdade, ela era falsa. Porque essas 3 empresas elas faziam parte do mesmo grupo. Então, elas estipulavam alguns valores para que uma dessas empresas vencesse. E essa empresa, ela era escolhida porque ela favorecia, então, o primeiro comando da capital, o PCC. E a atuação desse grupo, ele vinha por meio, então, dessas empresas, dentro de prefeituras e câmaras aqui da nossa região também. E a suspeita também da polícia é que, inclusive, servidores públicos estivessem participando. Até agora, foram 3 vereadores presos. É importante dizer que nenhum deles é da nossa área de cobertura, dessas pessoas presas. A informação é que são das outras cidades, mas Sorocaba é uma dessas cidades investigadas. Essas informações ainda estão chegando para a gente conforme o dia passa, até porque essa operação ainda está em andamento. É uma operação grande que está investigando cerca de 200 milhões em contratos públicos. Nós não sabemos ainda essas empresas em que setores elas atuavam, então que tipo de serviços elas prestavam. O que a gente sabe é que existe também a suspeita dessa atuação aqui em Sorocaba. É por isso que nós estamos aqui em frente à prefeitura, inclusive. Nós pedimos nota para a prefeitura de Sorocaba e também para a Câmara. Em nota, a prefeitura de Sorocaba informou que até o momento não recebeu qualquer intimação sobre o assunto por parte do Ministério Público e do GAECO. E que também não houve qualquer operação realizada nesse sentido aqui no prédio da prefeitura. E como não há menção ao nome das empresas envolvidas nessa investigação, não tem como a prefeitura conseguir, então, saber se de fato possui algum contrato com essas empresas e que o município está sempre atento à disposição das autoridades para caso necessário. A Câmara informou também que não foi comunicado oficialmente sobre a operação, mas que confia plenamente no Ministério Público de São Paulo e
que todas as licitações do Legislativo sorocabano respeitam os princípios constitucionais. Barazal, é importante a gente dizer que nós não temos ainda clareza, porque as informações elas ainda estão chegando, se a investigação ela ocorre na Câmara ou na Prefeitura, ou se nos dois, e se essa empresa prestava qual tipo de serviço aí então para esses órgãos públicos. Mas o fato é que Sorocaba e Buri estão entre essas cidades investigadas. Muito bem, Nicole. É isso aí. É uma operação que está na rua, portanto não temos todas as informações complementares. E do resultado, né? Como você falou. Agora, o contrato em si, como é que isso funciona? É por licitação. O contrato em si, ele está ok, ele está legal. Até porque você não pode fazer um contrato fraudulento no poder público. A gente não pode fazer em lugar nenhum, mas no poder público também não. Então, o contrato, a licitação é feita nos mesmos moldes normais, oficiais e etc. e tal. Portanto, para pegar uma irregularidade na prefeitura é muito complicado. Só se tiver uma evidência, provas materiais de que o poder público, eu estou falando de Sorocaba, mas de qualquer cidade, tá? De que o poder público realmente operou o esquema. Porque a licitação é feita lá para ganhar melhor preço, etc. e tal. Agora, como as empresas participam e quem está por trás dessas empresas é que é o grande problema, né? Então, assim, aliás, ô Nicole, é impressionante, né? Se o trabalhador, o empresário comum quiser participar de uma licitação dessas, ele não consegue. É impressionante. O trabalhador, aquele trabalhador, né? Enfim, vai ser só um detalhe. É difícil, né, Barazal? É extremamente complicado, porque tem muitas regras. Mas essas empresas, elas já conhecem essas regras, né? Inclusive, elas aplicam todas as regras para as mesmas empresas. É por isso que até a polícia diz que elas fazem parte do mesmo grupo financeiro. Na verdade, são uma só empresa, né? Atuando aí com outras caras, outras roupas. Então, por isso que dá o problema. Aí, qual é o grande detalhe? O poder público, ele não tem participação direta nisso, claro que não, até porque é um contrato de licitação, é um contrato dentro da lei, mas existe uma responsabilidade. A gente acha que, assim, o prefeito às vezes nem tanto, mas a equipe que vai definir a licitação, tem que dar uma investigada, né? A gente sabe que não é qualquer contrato, não é qualquer empresa que pode vencer. Então muda a lei de licitação, muda a lei. Não é possível. Mas tem... O engraçado, Nicole... É uma responsabilidade do poder público, né, Barazal? Mas o engraçado é que na licitação a empresa ela tem que apresentar documentos que provam que ela tem, por exemplo, condições de cumprir o contrato, ela tem condições de entregar o que ela está ali assumindo. Só que, eles conseguem burlar tudo isso, é um negócio impressionante. Aí o poder público, às vezes, fica também sem saber o que fazer, porque está dizendo que vai fazer, está dizendo que é bom. Tem documentação, ok. E aí, ainda assim, é fraudulento? Poxa, é complicado. Mas nunca é demais ficar, Tá vendo aqui, Nicole? Você não tá vendo. Com os olhos abertos, bem abertos, para esse tipo de relação, mesmo sendo por uma licitação. Mais alguma coisa, Nicole? Só queria lembrar, Barazal, que a gente falou também de uma outra operação na semana passada, que ela pode servir até de exemplo para a de hoje. A operação da semana passada, como eu disse, foi relacionada a empresas de transporte. Foram presas 4 pessoas também. E a suspeita era também de uma ligação com o PCC, mas de lavagem de dinheiro. Então, houve até essa discussão, como você citou, uma discussão se cabe ou não ao poder público essa fiscalização. E o que o Ministério Público apresentou é que sim, que existe, então, um entendimento do que as prefeituras, as câmaras, elas têm esse dever de pesquisar pelo menos quem são as pessoas por trás dessas empresas. No caso das empresas da semana passada, eram pessoas diretamente ligadas aí à polícia, com passagem, algumas eram procuradas. Então, eu acredito que seja essa mesmo a preocupação que a sociedade precisa ter
e cobrar das prefeituras, também do poder público, que haja esse critério para se escolher essas empresas. Uma pesquisa aí, né? Curioso, né? O crime organizado ficar atrás, abrir os olhos, ficar atento, querer pegar para ele concessão de transporte coletivo, posto de combustível, TV a cabo, botijão de gás, né? Acontece lá no Rio de Janeiro, mas aqui também deve ser parecido, viu? Porque o crime organizado, infelizmente, está em tudo quanto é lugar. Ô Nicole, obrigado, viu, pelas suas informações, tá bom? Essa Nicole Bonetti, ao vivo, direto da Prefeitura de Sorocaba.